Facebook. Fazendo uma livezinha aqui para comentar uma coisa que eu achei interessante. Eu não sou muito de fazer isso, mas vamos testar aqui. Somente no Facebook, né? Deixa eu ver se aparece no meu perfil, que eu pedi para aparecer no meu perfil. Aparece que eu estou em live. Perfil. Aparece sim. Então, eu sou Angélica, né? Quem me segue sabe meu nome, mesmo que vai ver isso depois. E eu acho interessante uma coisa que eu tenho acompanhado, que, é claro, a gente acompanha com muito medo, com muito receio e com muita preocupação, né? A questão de vacinação, né? A baixa cobertura vacinal das crianças, né? E aqui eu quero deixar claro que eu não sou médica, né? Nem infectologista, nem uma pessoa com embasamento científico e tal. Eu estou falando enquanto uma cidadã preocupada, né? E eu sigo alguns perfis de cientistas no Twitter, isso sim, que é o que as pessoas deveriam fazer, né? Sempre tentar fazer. E eu vejo com muita preocupação a questão de, não somente aqui no Brasil, porque acredite se quiser, o governo mudou, mas a cabeça das pessoas não mudou. Então as pessoas não estão vacinando as suas crianças, né? Tem muitas pessoas que não estão tomando vacina bivalente, sendo que está tendo já uma outra cepa do vírus. Aqui a gente está falando de Covid, mas essa baixa cobertura vacinal é de outras né, doenças também, não está tendo, que todo mundo vacinava as crianças, está tendo uma baixa cobertura, uma baixa procura, eu diria. Eu estava lendo uma matéria muito boa, muito boa. Eu quero dar os créditos aqui. Eu até tentei gravar esse vídeo anteriormente, só que deu problema aqui. Eu estou para trocar de microfone, né? Deu muito problema, o microfone ficou estourando muito. Eu acabei resolvendo regravar aqui de novo. Eu quero dar os créditos aqui para o perfil no Twitter que eu sigo, que me compartilhou, né, essa espécie de informação. Mesmo que em inglês, eu fiz a tradução. Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Qualquer coisa depois eu adiciono se eu não encontrar facilmente, tá? Mas eu sigo várias cientistas no Twitter, pesquisadoras, né? E pessoas que realmente estão muito preocupadas com toda essa questão de vacinação, com esse ar que parece que, ai, sabe que tudo acabou, ai, a gente não tem problema mais nenhum, para de pensar em Covid, ai, acabou. E, cara, não acabou nada, tá tendo índice de contaminação diário. Normalmente, muitas pessoas não foram tomar a terceira dose da vacina aqui a gente está falando de crianças, mas muitos adultos acham que não precisam mais, né? Tá todo mundo aloprado, porque, claro, obviamente é uma doença que tem todo o potencial, e aí eu citando que outras pessoas falaram muito mais, né? Conhecedoras que eu, de se tornar uma doença que vai ficar aí para sempre, né? Uma doença que chamam de endêmica, né? Que você vai estar sempre tendo que tomar vacina e tal. Uma gripe, né, que vai e vem, você toma vacina todo ano, né? Eu já tô na idade, já tomei inclusive vacina. Então eu fico pensando aqui assim, será que a gente tá a gente largou mão disso daí? Porque eu vou ser sincera, eu pegando ônibus ainda, o metrô e tal, né? Metrô não digo, teve uma ocasião até que eu não usei, né? Viajei, não coloquei a máscara e depois até fiquei com aquela crise de consciência, né? E tal. Mas eu normalmente, quando eu preciso pegar ônibus, eu tento colocar a máscara, né? E as pessoas não querem mais usar. E você vê que às vezes no ônibus, e sim, pode ter forte possibilidade de ser uma coisa que nem tem nenhuma relação com Covid, é um resfriado, etc. Mas se alguém tá tossindo perto de mim, eu automaticamente, né, ou longe mesmo, eu já coloco a máscara imediatamente. Então, eu tenho essa preocupação. Mas o que eu estava querendo tratar aqui, que foi para isso que eu abri a live aqui, porque eu vou tentar fazer isso em algumas ocasiões, tá? Tem um arquivo, uma matéria que saiu compartilhada por uma dessas maravilhosas, né, pesquisadoras de ciências e tal, de infectologistas e tal, que eu sigo no Twitter, que colocou a matéria que é uma conversa que ela parece controversa, mas eu acho que ela não é controversa.
porque faz parte de você aceitar viver em sociedade, as responsabilidades, né, de você vacinar seus filhos, né. Aqui no Calgary Herald, que é um site do Canadá, né, é uma coluna aqui de opinião, né. E veja bem, ela é de 14 de fevereiro deste ano, ela nem é muito recente, tá? Diz assim, opinião. Deixa eu colocar para vocês aqui, porque eu vou deixar rolando aqui no vídeo, que eu também salvei essa matéria aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver isso. Tá. O chat está ligado. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu prometo que eu vou tentar olhar o chat, que eu sou péssima para olhar o chat. Oi, pode falar. Tô em live. Pode falar. Tá saindo? Ah, tá. Ah, tá. Entra o gato aí. Não era pra entrar, não. Pega ela, tá querendo entrar, mas vai sair já? Tá saindo? Vou falar na Patrícia, tá bom? Tá bom. Eu te aviso. Me avisa, tá precisando de alguma coisa? Não? Fevereiro. Tá bom então. Tá. Tchau, até mais tarde então, tá? Me avisa se for voltar ou se não for voltar. Tá bom. Então é isso, é coisas de casa, né? Então, o que acontece aqui? Eu até deixei a matéria aqui, deixa eu recolocar essa mídia aqui, peraí. Então vamos lá, que eu vou ler com vocês a matéria, claro, a gente vai pontuando com opiniões, né? Essa matéria aqui do Calgary Herald diz o seguinte: tratar as crianças como vulneráveis é tratá-las como descartáveis. E a gente recorda, e claro, vocês também devem ter tido essa vivência, que muitas pessoas, já vi isso em várias ocasiões, tá? Que a pessoa tá de máscara, isso no auge da pandemia. A pessoa tá de máscara e seu bebê, sua criança pequena, tem máscara, mas criança não fica de máscara e tal, né? Então, na época o pessoal comentava, eu também repensava, poxa, será que realmente você deveria então estar num lugar lotado, assim, a não ser que seja absolutamente necessário e urgente, né? E claro, tem várias situações, né? Onde a pessoa, por exemplo, não tem com quem deixar as crianças. Mas as pessoas tratam as crianças como invulneráveis, principalmente a Covid, né? Fala assim, a criança não pega Covid e tal, e não é verdade, porque tem um índice, inclusive, de morte, né? E triste, né? Referente a isso. E aqui na matéria, eu vou ler com vocês aqui, eu acho que deve estar rolando aqui já, então não reparem, porque isso aqui é um vídeo pré-gravado, porque eu já tinha feito anteriormente, tá? Então vamos lá aqui. Aqui, ó. Os pais geralmente acreditam em uma ficção social de que as crianças ficarão bem e terão uma vida saudável. Isso pode ajudar a lidar com a ansiedade de criar filhos. Essa aqui é. A verdade é que não há garantia de que as crianças ficarão bem. Quando você tira os óculos cor-de-rosa e olha para a vida como ela é, não há garantia nenhuma. Como os conselheiros do luto costumam apontar, a morte é uma parte natural da vida. No entanto, a morte pode ser escondida, ignorada em nossa sociedade em favor de uma espécie de ignorância feliz. Mas, se seu filho ficar gravemente incapacitado ao morrer, você entenderá como muitas das coisas que antes considerava importantes eram totalmente sem sentido. Essa aqui é a questão de opinião de quem está escrevendo uma matéria, mas olha só que coisa interessante que vai ser colocado aqui, ó, para prestar atenção nesse ponto principalmente. O mito de que crianças vão ficar bem é em grande parte um produto do conforto que nos foi proporcionado pelos últimos 100 anos de progresso da saúde pública. Historicamente, quase metade de todas as crianças morria antes da idade adulta. E isso é uma coisa que é muito verdade, porque, inclusive, até a gente tem vídeos no nosso canal no YouTube de pós-mortem, né? Pós-mortem, a gente fez uma análise e tal da fotografia e tal, dessa característica curiosa, interessante de lidar com luz, que é as fotos pós-mortem, e tem inúmeras fotos de crianças, né? Nessa posição de que pessoas fotografadas após a morte. Então, realmente, a mortalidade infantil é uma coisa muito séria. Só que as pessoas, devido a, claro, olha só, os últimos 100 anos de progresso da saúde pública, da ciência, as pessoas começaram a achar que as crianças não vão morrer, né? Aí tá aqui, continuando aqui, mesmo em 1950, as taxas de mortalidade infantil eram 5 vezes maiores do que hoje. Juntamente com água limpa e higiene,
uma grande parte do progresso tem sido a quase erradicação de muitas doenças infecciosas por meio de vacinas. Essa tendência está se invertendo à medida que mais pessoas hesitam em vacinar ou são anti-vacinação, anti-vax. A deficiência também é ignorada da mesma forma que a morte. Quando você sai em público, a maioria das pessoas parece bem. Isso ocorre porque a deficiência pode ser invisível e porque você está vendo apenas uma parte do mundo real. Adultos e crianças com deficiência muitas vezes podem ficar presos em casa, ou em casas de repouso, ou em hospitais. Locais públicos podem ser playgrounds para os fisicamente aptos e pintam uma imagem muito imprecisa da realidade. E aqui eu quero até apontar uma coisa interessante, até que o governo tem colocado uma espécie de identificação, que eu não lembro qual flor que é, se é uma margarida ou se é uma florzinha amarela, para essa questão da deficiência invisível, né, que é a questão de autismo, etc e tal, né. Então, achei interessante isso daqui, porque me recordou que as pessoas estão realmente tentando reafirmar que nem toda deficiência física é uma coisa que seja visível, né. Tem muitas que são invisíveis, às vezes até invisíveis, que nem a pessoa apontou aqui no texto, né, porque a criança fica em casa, ou a pessoa idosa está em casa de repouso e por aí vai. Aí a pessoa diz aqui: ressalto isso porque a morte não é o principal risco enfrentado pela maioria das crianças. A deficiência é. As crianças estão enfrentando novos riscos de doenças com as quais a maioria de nós não teve que crescer. Exatamente, porque todo mundo da minha idade, o pessoal mais novo que eu da minha idade, todo mundo tomou todas as vacinas e isso nunca foi uma questão de debate, né? Nunca foi, pelo menos eu não recordo que seja, nem na minha família. Só agora mais velha, né, com essa questão toda de bolsonarismo, etc., e as pessoas estão fazendo isso, estão se preocupando, não, eu não vou me vacinar porque a vacina vai colocar chip em mim, essas loucuras, entendeu? Tem pessoas na minha família que não se vacinaram e ficam dando várias desculpas, né? E todas são desculpas que são desconstruídas com, né, a menor base científica. Mas a questão é que eu não recordo que tivesse essa espécie de debate de, não vou vacinar o meu filho contra a poliomielite porque, eu acho que vai, sei lá, vai ter que fazer detox sabe? Então é o que está acontecendo hoje em dia, né? Aqui continuando, diz assim, ó, a pesquisa mostra que os riscos de danos e incapacidades decorrentes da infecção de Covid são sérios e os riscos se acumulam com reinfecções adicionais. Porque vamos recordar, as pessoas conseguem se reinfectar, e mesmo vacinadas. E detalhe, você toma vacina, não é para você não pegar Covid. Você toma vacina para você não ir para uma UTI, para você não pegar uma versão grave da doença, né? Para você não ficar, de repente, até sequelado, né? Porque, na verdade, a vacina ela não é um escudo, né, invulnerável disso. Ela é algo que pode te ajudar, mas ela não vai te tornar imune a qualquer coisa relacionada a doenças. Se você for, por exemplo, alguém que tem diabetes, etc., né, tem uma doença pré, né? Aqui, ó, não é surpreendente que o Covid possa causar problemas downstream de longo prazo, que é isso que eu estou falando, né? Das sequelas. Muitos outros vírus também. Sim, sim, sim. Quantas pessoas que vocês conhecem, vocês devem conhecer alguém que sofreu uma versão, não, tipo assim, chegou a ter poliomielite, mas não morreu da doença, ficou com algum problema motor e tal, algum problema físico gerado da doença, né? De desenvolvimento, né? Ó, o novo é que temos essencialmente um vírus transmitido pelo ar e que se espalha mais rapidamente na história e que entra nos vasos sanguíneos e pode danificar quase todas as partes do corpo, inclusive o cérebro, viu, gente? Tem gente que está com problema de memória relacionado à Covid, né? Apesar disso, muitas vezes se apresenta de forma aguda apenas com sintomas respiratórios, atraindo falso equívoco ao resfriado comum. As pessoas acham, por exemplo, que Covid, o único problema, a doença que você tem é somente respiratória, sendo que você pode ter vários tipos de doenças e sequelas relacionadas à Covid, né? E muda de tal forma o vírus, né, que todos podem pegá-lo repetidamente. Agora está chegando uma nova variante, né? Isso é assustador. Basicamente, não sabemos a extensão dos danos. Eu estou lendo aqui, mas está passando o vídeo aqui, eu não estou nem lendo o chat. Tá bom então.
Deixa eu só continuar aqui. Basicamente, não sabemos a extensão dos danos a longo prazo que a reinfecção contínua com Covid causará às crianças. E os dados que temos até agora são perturbadores. O que estamos dispostos a arriscar? E aí eu pergunto, enquanto sociedade, né? Eu coloco aqui, né? Estamos bem com mais crianças contraindo diabetes? Estamos bem com muito mais crianças desenvolvendo intolerância ortostática, que eu não sei o que é, altamente. Ortostática deve ser alguma coisa relacionada né, a pessoa se locomover. Altamente capacitante. E quanto à fadiga crônica, comprometimento cognitivo, distúrbios do sono, problemas cardíacos, então não estamos bem. Eu pelo menos se eu tivesse uma criança pequena, eu não estaria nada bem com isso, porque ó, a pessoa continua aqui, ó, estamos bem com crianças sendo hospitalizadas por doenças infecciosas com taxas muito mais altas, como recentemente. Estamos bem com o Covid sendo a causa número 1 de morte causada por doenças infecciosas em crianças. É assustador, gente. Isso aqui é uma coisa que está sendo falado no site. Está falando da realidade do Canadá. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos tem um índice de contaminação enorme, né? E eles não têm SUS, né? Veja bem, até o próprio Canadá, que eles têm uma espécie de SUS, pelo que eu pude acompanhar, né? A gente não tem não tá ali para verificar, né, pessoalmente, mas já vi brasileiros comentando que tem, mas é sucateado. É difícil para conseguir arrumar uma consulta, parece que tem pouca gente trabalhando dentro da área de saúde, né? Então é bem problemático. Aqui, ó. Além disso, e se houver várias reinfecções nas quais os resultados médios realmente começam a piorar? Então, eu achei ótima essa matéria aqui, ó. Que a pessoa comenta isso aqui e fala, e aí, a gente está bem com isso, com criança pegando Covid, né? Porque assim, é fácil, né, pra gente, e é uma coisa que eu acho que é do ser humano você falar assim, olha, eu não quero mais pensar em Covid, eu quero poder sair, eu quero viver normalmente, eu quero fazer as coisas como eu fazia e tal, e eu acho que não é assim, a gente, todos nós queremos, né, ter uma vida normal e poder viajar, e poder sair, e poder ir para show, e poder ir para, sabe, mas acho que a gente não vai ter isso facilmente, né, e até para a gente poder ter algo parecido com uma certa normalidade, a gente vai ter que se conduzir e vai ter que começar a exigir que as pessoas todos tomem a vacina, que todos tomem as precauções necessárias, que vacinem suas crianças, porque eu nunca pude entender e nunca, jamais irei aceitar alguém que tem suas crianças numa escola pública ou particular, que seja, que tenha qualquer convívio social, e a pessoa fala assim, ai, mas eu não sou obrigado, você é obrigado a vacinar seu filho, a se vacinar, se você quiser viver em sociedade, né? Sempre achei isso assim, se você quiser viver no meio do mato, entendeu? Que até no mato você faz estrago, né? Então, mas, né, você acaba trazendo dano, né, ao ser humano, né? Quando você quer viver sozinho, é uma coisa, mas você quer viver em sociedade é outra, né? Então, na verdade, a pessoa fala que não quer vacinar seus filhos porque, porque não acredito na vacina. Você tem o direito de acreditar e desacreditar do que você quiser. Mas eu penso assim, se você viver em sociedade, você tem uma responsabilidade. O pessoal tem uma noção do que é cidadão e cidadania muito torta. Tem gente que acha que é cidadania, é ser cidadão, é você ficar querendo pautar a vida sexual das pessoas, você querer ficar pautando qual que é a grade curricular das escolas, como fulano ou ciclano tem que pensar, como é que é a roupa de mulher X, mulher Y, como é que é o comportamento, isso ou aquilo. Isso daí não é ser cidadão. Cidadania, claro, tem responsabilidades, e uma dessas responsabilidades é você saber que você tem que se vacinar, né? Não é uma questão de escolha, né? Não existe escolha quando o que você vai fazer pode criar dano ou não para outras pessoas. É que nem andar de carro, você é um motorista de carro. Você é um bom motorista de carro? Se você é um ótimo motorista de carro, uma pessoa cuidadosa, você mesmo assim, é passível que você sofra um acidente em algum momento. Mas se você é um péssimo motorista, uma pessoa distraída, uma pessoa que fala ao celular, uma pessoa que não tem a menor responsabilidade, que dirige bêbado, você é danoso para a sociedade. Você não pode ter carta de motorista, né? Mesma coisa assim com a vacina. Você não pode se conduzir assim. Se não é um carro desgovernado,
pela vida, em quem você bater tá tudo bem, né? Então eu penso assim, eu acho que, isso é uma opinião minha, né? Eu acho que é preocupante. Isso é uma matéria que eu achei legal poder vir aqui, não é nem eu costumo vir para falar de cinema, de séries e tal, mas eu acho importante a gente refletir essa questão e discutir com a nossa família, com nossos familiares. Tem pessoas que realmente elas não têm mais solução. Eu penso assim, elas estão no mundo, com perdão da, né, expressão, gastando oxigênio, né? Porque se elas acham que realmente, porque elas cismaram com alguma coisa, elas não têm que fazer, né? Elas não têm que assumir a responsabilidade. Tem gente que, por exemplo, morre de medo de pegar Covid, mas não toma vacina, né? É engraçado, né? A pessoa tem muito medo de Covid, com perdão no palavrão, se borra de medo de Covid, mas não quer tomar vacina. O que a pessoa quer na vida? A pessoa quer que o mundo se adeque a você, não é você que tem que se adequar ao mundo, né? E ter a sua responsabilidade enquanto cidadão, né? Aqui, continuando a matéria, que eu vou ler mais um pouquinho, lá tem alguns trechinhos, né? Diz aqui assim, ó. Apesar de todas as evidências de cautela, agora estamos jogando as crianças em um mundo com quase nenhuma proteção. Sem novas descobertas científicas milagrosas, é praticamente garantido que as crianças pequenas contraiam novas variantes de Covid. Mais de uma dúzia de vezes, quando atingirem a idade adulta. Pensem. As vacinas atuais prejudicam, aqui a tradução colocou prejudicam, né? Mas é tipo, elas previnem um pouco, né? O Covid longo, né? Que é essa tal versão da Covid onde a pessoa pode até ser entubada, né? Mas não previnem e protegem contra doenças agudas graves, porque, vamos lembrar, Covid traz sequelas, né? Só esperamos que as crianças fiquem bem. Não vejo como será. Os dados sugerem que não, mas quase ninguém está enfrentando essa verdade inconveniente. Muitos pais têm noções limitadas para proteger seus filhos devido às necessidades econômicas. Aqui a gente está falando de países que não têm um SUS com a capilaridade que o SUS tem no Brasil, né? Vamos lembrar que o SUS e até os próprios Correios, né, ajudam as vacinas a chegarem muito longe, né? Então aqui é a realidade deles, do Canadá. Durante a pandemia, uma narrativa falsa proeminente foi que as crianças quase não são afetadas pelo vírus. Parece que a maioria dos pais acreditou nisso, porque a maioria optou por não vacinar os seus filhos pequenos. Isso está acontecendo aqui no Brasil, tá? Precisamos mudar a narrativa e reconhecer adequadamente o mal que agora sabemos que o Covid está causando às crianças. Aí a pessoa diz aqui: alguns dirão que estou dizendo às pessoas para viverem com medo. Tem essa coisa, né? Fala assim: ah, você é o profeta do apocalipse, né? Que apoia a paternidade de helicóptero, que eu não sei que expressão é essa, né? Acho que se perdeu na tradução. Ou que não quero que as crianças sejam socializadas ou educadas. Não. Estou dizendo que devemos reconhecer a realidade e consertá-la. A Covid mudou o mundo e tentar forçar a normalidade sem mudar nada vai acabar perpetuamente em tragédia para muitos. Concordo plenamente. Terminando aqui, acho que é o último bloco. Muitos especialistas agora entendem que não podemos retornar ao nosso estilo de vida pré-pandêmico sem pagar um preço horrível. Exatamente. O coordenador de resposta ao Covid da Casa Branca admitiu abertamente que a abordagem atual significa que os invernos serão repletos de doenças no futuro próximo e a incapacidade de acessar os cuidados de saúde prejudicará muitos pacientes necessitados, porque vamos recordar, eles não têm SUS, né? Aliás, eles estão começando, eu estava lendo uma matéria, é incrível como essa ficha não cai para eles fácil, né? Eles estão preocupados com isso, só que eles não implementam de maneira nenhuma um atendimento médico gratuito nos Estados Unidos, né? Existe um grande lobby, né, contra isso. O Canadá está no mesmo caminho. As soluções para proteger as crianças podem ser obtidas a partir de comportamentos de elites ricas e envolvem proteções em camadas para criar um ar interno limpo. Ah, tá. Aqui tem um exemplo aqui que a pessoa colocou desse fórum, né? Aqui, ó. O recente Fórum Econômico Mundial em Davos usou os seguintes sistemas de segurança: teste de PCR diário obrigatório com acesso a crachá e identificação vinculado aos resultados. Novos sistemas de ventilação de última geração, purificadores HEPA
em todos os lugares, vários níveis de mascaramento e apareceram sistemas de iluminação UV matadores de vírus. Já ouvi falar disso daí. Se procede, que é uma coisa que realmente funcione. Nossos filhos merecem essas proteções em suas escolas e em outros lugares. Essas medidas, juntamente com reforços, são de fato as únicas formas atualmente existentes de reduzir a necessidade de saúde pública de mascaramento interno universal. Ao tratar as crianças como invulneráveis, na verdade, as estamos tratando como descartáveis. Isso é muito importante que as pessoas reflitam, né? As pessoas, eu creio, elas amam seus filhos, filhas, né? Parentes, avós, né? E tal, né? Então, eu acho que deveria ser uma preocupação de todos, né? Que isso reduzisse ao mínimo, esse vírus fosse isolado, que ele só não é isolado e continua tendo variantes porque realmente continua havendo muita contaminação, né? Mas eles são tudo para as nossas vidas e para o nosso futuro. Sua saúde a longo prazo está em risco e precisamos protegê-los. Aqui quem escreve o arquivo é o Blake Murdoch, né, diz que é pesquisador associado sênior do Health Law Institute da Universidade de Alberta, né? Repetindo aqui, então é do Calgary Herald, né, essa matéria. E, gente, eu acho, né, é uma coisa assustadora. Eu vou voltar aqui para o OBS aqui, né? É uma coisa absolutamente assustadora quando a gente consegue refletir, né? Ou tentar refletir pelo menos o que está acontecendo, né, gente? Porque o que está acontecendo com a gente enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? Agora eu quero buscar uma matéria aqui para vocês sobre a questão de cobertura vacinal de crianças no Brasil. Quem está acompanhando que nem eu sabe que o negócio é preocupante. Deixa eu só. Esse negócio de live para mim é uma coisa que eu ainda estou aprendendo muito a fazer e sozinho é complicado, né? Ó, vamos ver aqui. A Fiocruz logo de cara, hein? Assustador e é de chorar, gente. Olha aqui, ó. No dia 17 de outubro é comemorado o Dia Nacional de Vacinação. Os dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas da Infância, UNICEF, mostram que a taxa de vacinação infantil no Brasil vem sofrendo uma queda brusca. A taxa caiu de 93 para 71, né? Então, é uma coisa boa, né? Mas vamos ver, entrar aqui na Fiocruz, ó. Ó, a baixa cobertura vacinal no país deixa a população infantil. Isso aqui é a Maria Luísa Laporta, tá? Que é da Fiocruz e o Everton Lima. Dizem aqui, ó, os fogos. Sei lá, começou a se barulheira aqui, né? A baixa cobertura vacinal no país deixa a população infantil exposta a doenças que antes não eram mais uma preocupação, como o sarampo, que foi erradicado no país em 2016 e em 2018 voltou para a lista de doenças no Brasil. Além do sarampo, outras doenças que correm o risco de voltar a acometer as crianças são poliomielite, meningite, rubéola e difteria. Aqui tá, olha, vamos falar que é uma matéria também que é de 2022, tá? Mas eu acho que é uma análise interessante, né? Que as pessoas fizeram aqui e é uma coisa preocupante, né? Vamos pegar uma notícia mais recente, pronto, pra gente, né? Pra não falar que é difícil, né? Ó. Vamos lá. Outro dado da Fiocruz. Agora esse daqui de agosto, tá? Hoje é dia 20 de agosto, no dia 11 de agosto. Ó, o novo boletim do Observatório da Saúde da Infância aponta que apenas 11,4% das crianças no Brasil, entre 6 meses e 5 anos, tomaram ao menos 2 doses da vacina contra o Covid. Os pesquisadores da Fiocruz e da Unifase utilizaram dados do Ministério da Saúde com base para análise. Aí aqui diz aqui que os números são preocupantes e apontam também que a cobertura vacinal entre bebês de 6 meses a 2 anos é de 2,9%. A demora para a compra das vacinas, informações falsas de que as crianças não sofrem de forma grave com a Covid, ó, o que eu estava falando agora mesmo. E que a falta de segurança e eficácia da vacina, gente. A maior eficácia que a vacina pode ter demonstrado é que não está tendo a mortalidade. A gente chegou a ter
quase 4 mil pessoas morrendo ao dia, né? E, poxa, não é possível, gente, que as pessoas não conheceram, dizem que tem um índice, inclusive, de enorme, que as pessoas podem ter, deixa eu até compartilhar aqui essa matéria, né, da Fiocruz, né? Não, acho que eu não vou deixar aqui, senão vai poluir a minha tela aqui. Aí a questão toda é que como é que pode? A gente tinha 4 mil pessoas morrendo ao dia, agora não tá tendo, né? Tem um perfil aqui no Twitter que eu sigo. Eu uso o Twitter, né? Quem não usa Twitter, tudo bem, né? Mas eu uso um Twitter aqui, eu sigo esses perfis que ficam mostrando dados, né? Tem o Coletivo em Defesa da Vida, tá? Que é @contagem corona 1, tudo junto, que coloca os boletins, né? Então, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Posts, ó. Também faz divulgação de cestas básicas e tal, ó. Ó, aqui tá, ó, há 32 minutos atrás até publicou aqui, ó. É, eu vou ver se eu consigo colocar aqui. É que é meio embaçado aqui na real aqui para eu. Toda vez que eu vou tentar colar navegador aqui é um problema, né? Então vai ficar assim. Vai ficar sem. Vou ler para vocês, é mais fácil, ó. Colocou há 32 minutos atrás aqui, ó. É possível sim tomar as vacinas contra a gripe e contra a Covid no mesmo dia. Não tem nenhum problema, não tem nenhum risco. Eu tomei. A última vez que fui tomar a dose, já tomei a da gripe, tá? Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Se mostra aqui que eles estão colocando, né? Vacina bivalente é totalmente segura, né? Eu até vou colocar para vocês aqui. Eu não sei, assim, a gente se sente, inclusive, sendo repetitivo, né? Então é complicado isso, né? Porque para mim me parece que quem não quer realmente tomar tá tentando inventar mentiras, sabe? Tá enganando a si mesmo, né? Tá confundindo você se preocupar com a vacinação com você gostar de ser um ou outro político. Acho que você tem que primeiramente se preocupar com a vida, gente. Eu acho que acima de qualquer, sabe, vertente política, se você é direita, esquerda, centro, odeia política, eu acho que a primeira coisa é a sua vida e a sua família, gente. Não é possível. Aqui eu eles compartilharam aqui nesse perfil do Twitter que eu sigo, tá? Que é o Contagem Corona 1. Sim, eu sigo esses perfis, eu acho que a gente deveria se preocupar com isso, sim. No Correio Brasiliense diz assim, ó, Covid longa, 3 anos depois, o desafio persiste, ó. Sintomas persistentes da infecção pelo SARS-CoV-2 intrigam cientistas, afetam a qualidade de vida de pacientes e não dão fôlego aos sistemas de assistência médica sobrecarregados pela pandemia. Vocês entendem? Porque além de tudo, quando a pessoa pega a Covid, ela pode ter sequelas que vão fazer com que ela procure o médico por meses, até anos, né? Depois tem muita gente que tem problema aqui, ó. Vou ler a matéria, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. É difícil, né? Porque eu não sei colocar essas bagaças aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Ficar pelo Opera, porque pelo Chrome eu nunca consigo. Eu sempre acho que dá um problemaço para mexer com o Chrome. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver se consigo colar a matéria, porque assim não fico falando aqui parecendo que eu tô, sei lá, inventando. Deixa eu ver aqui. Captura de janela. Ah, aqui, eu acho que já pegou aqui. Acho que dá para acompanhar com vocês aqui. Pera aí. Só um segundo. Deixa eu me ajeitar aqui porque realmente tem captura, dispositivo de captura de vídeo. O chato desses programas de live é que você tem que tentar mexer em tudo, aí vem um monte de camadas, sabe? É uma coisa meio com várias camadinhas, aí você tem que pegar e mexer. Ah, então deixa eu ver se eu consigo ler com vocês aqui. Tá, deixa eu ver se aparece aqui. Eu deixei aqui. Beleza. Olha só a matéria aqui, ó. Deixa eu até aumentar.
Ó, mais de 3 anos após o início da pandemia de Covid-19, pacientes, médicos e cientistas ainda não sabem responder ao certo o que é uma síndrome misteriosa que afeta cerca de 65 milhões de pessoas em todo o mundo, embora este número também seja uma incerteza. A forma persistente da doença é considerada uma epidemia por si só, sem um fim claro à vista. Novos estudos tentam compreender as causas, a duração dos sintomas e se há formas seguras de prevenir um problema com consequências individuais, sociais e para os já sobrecarregados sistemas de saúde globais, especialmente em um momento em que o número de casos aumentou 80%, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, e novas variantes mais virulentas começam a circular pelo mundo. Eu tenho muito medo que essa variante que agora está chegando, e não é. Não é você ser paranoico, você, sabe, acabar acontecendo o que aconteceu novamente, entendeu? As pessoas, por não estarem tomando vacina, não tomarem reforço, pegarem versões assim, sabe? Porque é um vírus mutante, né? Ele fica a mutação dele não quer dizer que ele venha a versão mais leve, né? Você pode ter várias sequelas, inclusive, como está relatando aqui. Aqui aspas. A Covid longa não é apenas uma síndrome, é uma síndrome de síndromes, define Andrea Foulkes. Ela é diretora de bioestatísticas do Recovery, grande banco de dados do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, que reúne informações detalhadas de saúde de 9.764 pessoas que tiveram ou não a doença. Recentemente, os pesquisadores do projeto publicaram na revista JAMA um artigo sobre os critérios sintomáticos para identificar as sequelas da infecção de SARS-CoV-2. Os pesquisadores anotaram os problemas de saúde relatados pelos voluntários ao longo de 6 meses e compararam a ocorrência entre os que tiveram Covid e os que não sofreram infecção. Então, listaram aqueles ao menos 2,5 vezes mais frequentes entre os primeiros. Assim, chegaram a 12 manifestações clínicas atribuídas à doença, incluindo fadiga após esforço, perda ou alteração no olfato, paladar, tontura, confusão mental, questões gastrointestinais, palpitações e tosse crônica. Foulkes esclarece que o assunto não está encerrado, mas acredita que, ao restringir os sintomas, é possível ter um quadro mais claro das sequelas do SARS-CoV-2. Agora que temos uma definição, esperamos que aumente a capacidade de identificar a Covid longa. Na Universidade Federal do Paraíba, UFPB, um projeto em parceria com a Assessoria Clínica de Biomanguinhos, ASCLIN, da Fiocruz, investiga a síndrome pós-Covid em adultos e crianças que serão acompanhados por 4 anos. Segundo o pesquisador principal, Alexandre Medeiros de Figueiredo, professor da UFPB, a literatura já demonstra sintomas persistentes, como respiratórios, cognitivos. Gente, isso é muito preocupante. Não é possível que as pessoas olhem para isso e não, né? Não é possível. Cognitivos, cardiológicos, gastrointestinais. Ou seja, isso são todas sequelas, entendeu, de Covid. E se você não pegou Covid ainda, será que você vai sujeitar a sua criança, o seu filho, a ficar pegando Covid várias vezes, diversas cepas de Covid, né, por causa de ausência de vacinação? Eu fico louca com isso. Não há necessidade de se avançar na compreensão do problema, mais há a necessidade de se avançar na compreensão do problema. Precisamos entender mais a fundo esses sintomas e como eles afetam a vida das pessoas. Saber como fica o sistema imunológico das pessoas que desenvolvem essa síndrome, se existe alguma diferença na resposta imune dos que tiveram a forma mais branda da doença ou mais grave. Quem tem uma maior probabilidade de ter a síndrome? Será que idosos apresentam maior risco? Existe alguma associação familiar? Essas são algumas das questões que nós vamos responder, destaca Figueiredo. O estudo está em andamento, mas por enquanto revelou que 40% dos participantes apresentam um ou mais sintomas até 3 meses após a infecção. Aqui é uma matéria enorme, aqui recomendo profundamente, basta vocês colocarem aqui, tá, no Google, né, quem quiser ler a matéria. É da Paloma Oliveto, tá, no Correio Brasiliense, tá aqui, é o título da matéria: Covid longa. 3 anos depois, o desafio persiste. Então, gente, não
né? Não é possível, né, que a gente esteja realmente que seja aceitável, né? Deixa eu até fechar aqui, fechar a janela aqui do que eu criei aqui. Que seja aceitável que a gente é, sobreviva numa questão dessa, com crianças não sendo vacinadas e tal. Então, foi uma live que até acabei me demorando mais um pouquinho, né? Mas eu queria pedir de coração que vocês comentassem aí como é que está na cidade de vocês, da onde vocês são. Seus familiares todos se vacinaram, estão tendo uma propensão a não querer se vacinar, porque estão ainda acreditando que a vacina faz mal e tal. Eu penso, e aí, né, é claro que eu não. É um pensamento meu, né? Não quer dizer necessariamente que eu esteja certo ou não, que tem que endurecer as normas, né, de acesso aos locais com muitas pessoas, né? Porque se, por exemplo, se você quer ir para um show com muita gente e tal, você tem que estar vacinado e apresentar carteirinha de vacinação. Penso assim. Então, é triste, né, gente? Mas é isso. Então, eu fico por aqui, tá? Desculpa trazer esses assuntos assim mais pesados. Eu vou também publicar lá no meu canal pessoal no YouTube, mas sinceramente, né? É de se refletir e de se preocupar profundamente por que está esse índice vacinal tão baixo de crianças, né? Dos adultos, né? Não é aceitável de maneira alguma, mas de crianças eu acho que consegue ser mais sério ainda, porque você é responsável, né? Pela vida desse filho, dessa filha. Então, fica aqui a minha preocupação e meu sentimento, e obrigada por ter assistido aqui. Um grande abraço. Um beijo. Tchau, tchau.